a mais um Mindcast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância de fazer o que tem que ser feito. Parece óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio. As pessoas, elas sabem o que elas têm que fazer, mas a pergunta que não quer calar é: por qual motivo você não faz o que tem que ser feito? Por qual motivo você não faz o que tem que ser feito? Responda-lhe. Por qual motivo você não faz o que tem que ser feito? Ou melhor, por qual motivo você não fazia o que tinha que ser feito? Porque às vezes eu usava o limite de prazo, às vezes eu não tinha vontade de fazer e na maioria eu não queria olhar para aquilo que eu tinha que fazer. Ah, então olha só, a gente já tem 3 pontos aí. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu confio tanto na minha potência que eu deixo para a última hora porque eu tenho consciência que eu dou conta de fazer aquilo que eu tenho que fazer. E aí se der uma zica, sai uma cagada. Ops. Corta essa, produção. Mas é importante a gente entender que o maior problema de você não fazer o que você tem que fazer tem 3 letrinhas, que se chama ego. Ego. O seu ego muitas vezes faz com que você não faça o que tem que ser feito porque em algum nível você acredita que o que tem que ser feito vai ser feito por alguém. E aí... Se eu não fizer bem feito, alguém corrige para mim. Se eu não fizer bem feito, alguém corrige para mim. Se eu não fizer, não vai ter nenhuma repreensão. Se eu não fizer, eu deixo para a próxima, eu perco esta oportunidade, na próxima eu aproveito. E aí, falando de oportunidades, as oportunidades, elas voltam? A que você teve neste momento não volta mais. Você vai ter outra oportunidade de outra coisa, mas esta aqui você perdeu. Se você não fizer, você perdeu. Você se arrepende de alguma oportunidade que você perdeu por falta de fazer o que tem que ser feito ou por simplesmente por medo? Sincera, eu acho que eu não perdi nenhuma oportunidade. Por mais medo que eu tinha, eu me arriscava a fazer. Na verdade, eu uso arriscar porque tinha coisas que eu precisava aprender. Eu tinha medo de fazer porque eu não sabia, mas eu ia aprendendo para melhorar aquilo, daquela oportunidade que eu agarrei e no início eu tinha medo. Eu falo assim, que normalmente quando vem uma oportunidade para mim, o primeiro pensamento que meu cérebro me manda é: cara, você não sabe fazer isso, você vai aceitar? Aí o segundo é: dane-se, eu vou aprender e eu vou aceitar. Que eu aceito, eu estudo e eu executo. Muito bem. E estar com pessoas ao seu lado que fazem o que tem que ser feito potencializa você a fazer o que tem que ser feito? Demais. Muito. Potencializa muito mais. Antes eu aceitava, porque era um desafio para mim. Eu sempre gostei de desafios, apesar de muitas coisas. Hoje, com pessoas que fazem o que tem que ser feito, para mim é estranho eu não fazer. Justo. E aí, olha que interessante, então. A Eli tá dizendo que algumas situações ela tinha medo, outras ela não sabia se era, tinha certeza se era para fazer ou não, mas ela nunca perdeu uma oportunidade na vida dela por medo. Você sempre encarou e enfrentou os seus medos. Um exemplo disso, do medo, eu sempre me denominei tímida. Na verdade, eu não sou tímida, eu sou reservada. E quando eu dava aula de ginástica, depois de uns 3 anos que eu já estava na área, eu fui convidada a dar uma música em uma aula num workshop. No caso, eu daria essa coreografia de música para professores da rede. Quando eu fui convidada, o primeiro pensamento foi: cara, você não é boa o suficiente para isso. Só que aqui na nossa cidade eu era uma das melhores professoras nesta aula. E aí eu tinha 3 amigas junto comigo. Elas: nossa, Li, você não vai? Você não vai? Eu falei, virei para a pessoa que me convidou e falei assim: tá, eu vou. Ele falou assim: então escolhe a música que você quer, me fala e a gente já deixa lá para você. Eu falei, tá bom. Naquele momento eu tinha afinidade em uma das músicas, então foi ela que eu escolhi. E até o evento eu estudei todos os dias, sem pausa, para que eu não errasse um passo da música. Então, assim, a primeira instância eu não ia aceitar, mas o incentivo das amigas e o meu sentimento de desafio me fez aceitar. Então, até o dia que eu tinha que dar essa música,
eu estudei para que fosse o melhor naquele momento. Então você está querendo me dizer que a sua coragem, ela também está ligada à sua disciplina e o seu estudo para que você gere conhecimento e se sinta cada vez mais segura? Sim. Então existe uma chave aí. Sim. Veio essa e depois de um tempo eu comecei a ir para o desenvolvimento humano e confesso que nesse eu comecei a me desafiar mais ainda. Aí veio a fase do funcional, que eu não sabia nada, eu tinha medo, mas eu fui mesmo assim. Porque o medo, ele pode causar estranheza, mas ele não pode te paralisar. Tipo, mesmo que você tenha medo, vá, estuda e vence esse medo. Então foi onde veio, e depois, quando a gente comecei a trabalhar mais com a Bea, eu sempre dizia que seria backstage, eu nunca queria estar à frente das coisas, nem de palestra, nem de treinamento, nem de aulas online e tal. E aí eu comecei a olhar e falar, cara, eu sou capaz de fazer isso. Começou a formiguinha do vamos sair de trás e vamos para frente, a coçar. E um dia eu cheguei para a Bea e falei assim, eu quero dar um trechinho do nosso treinamento. Então, dali para cá, eu comecei a aceitar desafios nessa de estar falando, seja online, seja dar um pedacinho das palestras junto com a Bia e tal, vencendo esse, eu não vou falar que é mesmo, esse receio de falar em público. Que eu estou aprendendo dia a dia a dominar isso. E olha que interessante, esse receio de falar em público, ele não está ligado ao medo, ele está ligado ao que as pessoas vão pensar ou falar sobre você. O quanto as pessoas vão me criticar depois de eu fazer uma palestra. Na verdade, não é as pessoas que me criticam, é o quanto eu vou me criticar a hora que eu acabar a palestra. Porque eu tenho um perfil onde quer que tudo seja perfeitinho. E se eu achar no meio do caminho algo, tipo, posso ter feito excelente, mas no meio do caminho eu dei uma tropeçada, eu vou ficar me criticando nesse tropeço. Aí, para eu virar um pouco essa minha chave da minha autocrítica, é a hora que eu pergunto para alguém, o que você achou? Daí a pessoa fala e afirma o todo do que eu fiz, e não o ponto que eu errei. E olha que interessante, então a gente tem duas chaves aí. A gente tem primeiro a chave da disciplina, que é uma chave espetacular para fazer o que tem que ser feito. E aí, na disciplina, a gente entende que adultos têm disciplina. Né? Então, aí ele disse que quando ela tem medo de alguma coisa, ela vai buscar mais conhecimento, ela estuda para que ela se sinta segura para que ela possa fazer a aplicação, correto? Sim. E aí ela disse também que quando ela está insegura de algo que ela fez e a validação dela não é o suficiente, ela busca o reconhecimento das pessoas que estavam ali. E aí eu te faço uma pergunta. Você busca esse reconhecimento de qualquer pessoa que estava na sala ou de uma pessoa que você percebeu que estava ouvindo, que estava atenta, que estava no momento presente? Eu acho que os dois. Porque, na verdade, muitas vezes eu pergunto para mais de uma pessoa. Então, eu tenho aquelas que eu olho, tipo, deu muita atenção a mim na hora que eu tava falando, nessa eu vou conversar depois para saber qual foi o entendimento dela. E muitas vezes eu vou perguntando aleatoriamente para outras pessoas. E para a mentora. Você me considera sua mentora? Sim. Em quais áreas? Na área da comunicação, do desenvolvimento e comportamento. Vocês conseguiram perceber a diferença desse Mindcast? Nós estamos gravando há mais de 10 minutos já e 90% da comunicação não veio de mim, veio da Eli. Vocês conseguiram perceber isso? Isso é treino. Hoje foi a primeira vez, ela não percebeu esse padrão, mas eu vou falar agora. Foi a primeira vez que ela sentou aqui, ela não reclamou absolutamente de nada. Ela simplesmente montou tudo, sentou aqui, nem perguntou o tema do que nós iríamos falar. Você percebeu isso? A hora que eu fui pro quarto, eu pensei, o que a gente vai falar? Daí eu fui e voltei e falei, a gente vai falar disso, tá bom. Eu não perguntei, eu pensei, o que a gente vai falar? Isso é uma quebra de padrão, parabéns por isso. E a outra quebra de padrão que eu ia comentar eu tô falando sempre que, tipo, aparece a oportunidade, eu estudo, executo. Muitas vezes aparecem oportunidades do lado de Dona Bea, que
viu? Você vai falar um pouquinho lá, de última hora. O meu comportamento inicial é o comichão. Putz, o que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Aí a hora que eu paro e penso, que é algo que eu aprendi lá na ginástica. A informação está com você. Quem sabe do que você vai falar é somente você. Se você errar, é só você que sabe. Então, quando você erra, continua, não mostra que você errou. Porque na ginástica, quando a gente errava a coreografia, se eu falasse eu errei, eu anunciava para todos os alunos que eu tinha errado. Então, eu martelava todas as vezes. Errou, só você tem a informação, continua. Pega o próximo 8. Então, quando vem de surpresa ali, eu vou te chamar para falar tal coisa de última hora, é aquela coisa, você tem informação, fale. Se você errou, corrige depois ou faz um adendo e tá tudo certo. E aí o mais interessante de tudo isso é que a Eli me conhecendo, ela sabe que eu não vou colocar ela no fogo se eu não tiver certeza que ela é capaz de fazer sim. aquilo. Sim. Isso eu sei. Você não me coloque nada de que eu não saiba. É que os meus pensamentos, eles são nessas, tipo, nossa, de última hora. Que não é os meus pensamentos, o meu perfil. O meu perfil gosta das coisas organizadas. Tanto que eu não viajava sem ter uma organização. Hoje a gente viaja, se de repente não organizou, a gente se organiza e vai. Então é seguro ser flexível hoje em dia? Hoje é, porque eu era bem inflexível. E a vida é mais leve sendo flexível? É mais gostoso. É mais gostoso viver assim? É. Tem coisas que eu não tô aprendendo a flexibilizar, mas a maioria já consegui flexibilizar muito. E o que isso tem a ver com a frase que faça o que é preciso ser feito? Que você tem que fazer, flexibilizar, mesmo tendo pedrinhas onde você vai tropeçar, às vezes existe uma montanha que vai te atrapalhar, encara a montanha e faz o que tem que ser feito, que você vai conseguir uma saída para passar essa montanha. Ou você vai passar pelo lado dela, ou você vai escalar a montanha e descer depois e continuar o caminho. Uau! As pedrinhas só tropeça e continua. E é muito interessante isso, porque nós falamos de vários assuntos aqui, mas todos ligados com faça o que é preciso ser feito. Então, se você parar para analisar a sua vida hoje, né? Tira uma foto da sua vida aí, ó. Pum! O que você precisa fazer que só você pode fazer? Então vamos dar um checklist aqui do que precisa ser feito, e muitas vezes você não está fazendo o que precisa ser feito, porque isso passa despercebido por você. Então, primeira coisa que você precisa fazer todos os dias. Primeira coisa, você precisa agradecer o seu dia. Isso é um comportamento e precisa ser feito. Agradeça mais. Outro comportamento que precisa ser feito e passa despercebido por muitas pessoas. Opa, esse tô aprendendo muito. Tome água. Beba água. Precisa ser feito. Outro comportamento que precisa ser feito. Talvez não todos os dias, dependendo do seu nível, mas precisa ser feito. Atividade física. Você precisa dar movimento para o teu corpo. Li, a nossa vida mudou depois que a gente começou a dar movimento para o nosso corpo? Bastante. O nosso financeiro mudou depois que a gente começou a dar movimento para o nosso corpo? Muito. A nossa autoestima mudou depois que a gente começou a dar movimento para o nosso corpo? Muito, e além do movimento, eu, pelo menos do meu lado, né? Comecei a cuidar mais de mim além da atividade física. Perfeito. Então a atividade física desencadeou outros comportamentos? Até a leitura, a atividade física me incentivou a voltar a fazer. Mas por quê? Para trabalhar a mente, né? Porque na academia eu trabalho o meu corpo, eu preciso trabalhar a mente também. E aí tem uma coisa muito interessante que as pessoas esquecem, é que a atividade física não é simplesmente o ato do movimento. Né? Além do movimento que você dá para o seu corpo, você vai dar para a sua vida, é o ato de você liberar hormônios extremamente importantes para que você consiga ter mais clareza, mais direção, mais foco, para que você consiga estar no momento presente, para que você diminua a sua ansiedade. Então, a gente falou aqui já sobre agradecer, sobre beber água, sobre atividade física. Dentro do físico existe um comportamento muito simples que você pode fazer e você deve fazer, que é a respiração. Antes de você agir, antes de você reagir ao comportamento do outro, respira. Observe os seus padrões. Né? Então,
Quando a gente fala sobre isso, eu acredito que esses 4 passos iniciais são é o principal para que você possa ter outros movimentos, que depois a gente entra em entender sobre seus comportamentos e emoções, depois a gente entra em, de fato, fazer um devocional todos os dias, depois a gente entra em ouvir louvores para você se conectar mais a Deus, depois a gente entra em olhar para sua nutrição, aquilo que você está colocando para dentro da sua boca para nutrir as suas células, o que você está se nutrindo no seu ouvido, no seu olho, o que você está permitindo, né, entrar de informação dentro de você. Depois a gente entra na sua relação com você. Então a gente tem vários passos posteriores, mas se a gente tivesse que escolher 4 passos simples para que você comece a fazer o que tem que ser feito, é sobre isso. Agradecer. Agradeça, você só tem que agradecer na sua vida. 87% dos problemas que você tem foi você que gerou. Então agradeça por você poder reconhecer isso. Beba água, faça atividade física e respire mais. 4 passos simples. Se você fizer isso e entrar no modo disciplina, um pouquinho todo dia, 1% todo dia, 1% todo dia, você vai crescer 10 vezes mais rápido do que você pensa hoje. Faz sentido isso? Total. O que isso caiu de insight aí? Porque caiu uma ficha na Eli aqui. Não caiu. Não? Tô prestando atenção e aí eu fico viajando, divagando um pouquinho. Então, é importante a gente entender que fazer o que tem que ser feito tem como princípio a disciplina. Então, se eu não gosto de disciplina, se eu falo pra mim, conto historinhas que eu não gosto de rotina, que as coisas não funcionam e que eu não tenho resultado, é porque você não entende como funciona a mentalidade de um atleta. Então, fazer o que tem que ser feito é mentalidade de atleta. Pensa no atleta, vamos pensar no Michael Phelps, né? Ele, medalhista olímpico, bateu vários recordes. Você acha que ele pensava se ele ia treinar ou não? Ele simplesmente ia, porque ele tinha clareza daquilo que ele buscava para a vida dele. Então, às vezes, o que está faltando para você ter disciplina na tua vida é clareza do que você quer, ou melhor, do que você não quer mais. E dentro da disciplina, você vai ser disciplinado. Dentro dela existe a repreensão, que muitas pessoas não gostam da repreensão. E o que seria ela? Eu recebo algumas repreensões que eu levo como feedback. Eu fiz algo e esse algo que eu fiz, ele não foi certo. Então eu vou ser, a minha disciplina, ela não foi correta. Vai ter alguém que está me analisando e vai me repreender disso. O que seria repreender? Eli, olha, esse aqui não foi certo. Faça desta forma, que vai ser melhor. Só que muitas pessoas levam essa repreensão como algo negativo. Sim, existem repreensões negativas. Posso só falar? É que, na verdade, quem te repreende é que está acima de você. É isso que eu falo. Não é que eu ia falar, é isso que acontece. São pessoas acima da gente que faz a repreensão. Quando nós éramos crianças, nossos pais faziam isso. Quando nós errávamos, a gente levava, que a gente chamava de chamada de atenção, para que na próxima a gente fizesse melhor. Porque a gente erra e só aprende quando acerta. Então, nesses erros, as pessoas vão colocando lá o que você precisa fazer para acertar. E aí a sua disciplina de fazer da forma que a pessoa te disse. Se você na primeira já faz como foi dito, pronto, não vai ter repreensão, não vai ter que refazer nada. Se você presta atenção, tem a disciplina e tudo mais, você vai ter o resultado que precisa sem precisar ser repreendido. E isso é muito interessante porque é bíblico, né, gente? Só evolui aqueles que estão embaixo de repreensão. E repreensão é para pessoas maduras, pessoas adultas, né? Porque a criança, ela não sabe o que é certo ou errado, mas você sabe o que é certo ou errado. Vamos dar um exemplo para você das partes mais simples. Você sabe quais são os alimentos que vão te nutrir ou que vão só te alimentar. Você sabe que o açúcar, que o glúten, que a lactose são produtos e são alimentos inflamatórios para você. E a pergunta é, por que você come? É gostoso. Aí é a criança. Uhum. Então, adultos fazem o que tem que ser feito.
que os adultos deveriam fazer nessa parte de alimentação? Lavar mais, descascar mais e abrir menos. O que os adultos vêm fazendo? Abrindo cada vez mais e nem mostrando para as crianças as comidas de Deus que a gente chama. Então é um exemplo bem simples para você entender que você sabe o que tem que ser feito. Você sabe o que é certo ou errado para a tua vida. Você sabe o que vai te dar paz e o que vai te dar sofrimento. Mas a pergunta que você tem que responder para você nesse Mindcast é: se você sabe o que tem que acontecer na tua vida para você fazer, até quando você vai ficar nesse modo de não fazer o que tem que ser feito? Você está esperando a bronquinha de quem? Você está esperando quem vir te salvar? Eu ia fazer um adendo da comida de Deus. Pode falar. Que hoje em dia a maioria das pessoas, elas para as crianças apresentam muito a comida industrializada. O que é comida de Deus? Tudo que a natureza nos dá. A natureza nos dá os legumes, as frutas, querendo ou não, ela nos dá a carne, o peixe, as farinhas, no caso arroz, feijão e tal. Isso é comida de Deus. E aí tem muitos pais que falam, ele não gosta. Não é que ele não gosta, porque quando uma criança nasce, ela vem com o HD zerado. Então, quem vai ensinar o que essa criança come ou deixa de comer são os pais. E se ele ouvir de qualquer pessoa que essa pessoa não gosta daquilo, ele vai dizer que não gosta. Para ele não gostar, ele tem que experimentar. E a maioria das vezes a criança fala, eu não gosto, sem ter provado. E muitos pais falam, tá bom, ele não gosta. E deixa de lado. E aí apresenta para a criança de 1 ano a bolachinha recheada. Tá bom, eu vou querer comer coisas saudáveis, sendo que a bolachinha recheada é algo que vicia, que é gostoso, o paladar fica maravilhoso? Não. Então a criança vai deixar de comer o que é saudável para ficar comendo tudo que é industrializado. E você fez eu me lembrar de uma criança de 3 anos que só comia miojo. Quem apresentou miojo para essa criança? Foi ela que foi lá no armário, pôs a água, miojinho 2 minutinhos e comeu? É óbvio que não. Então, assim, a gente tá dando exemplo da comida, mas o que eu quero, pra gente já ir finalizando, né, Eli? Você sabe o que precisa ser feito para você ter resultados diferentes. O problema é que você já acostumou com os resultados que você tá tendo. Você já normalizou os resultados que você tá tendo. E pior do que isso, você fica contando historinha e mentirinha para você fugindo do princípio da verdade, ao invés de reconhecer que você pode fazer diferente e ter atos diferentes para que você tenha resultados diferentes. Fez sentido? Total. Fez sentido para você esse Mindcast? Eu quero que você comente aqui o que você vai fazer por você, uma única coisa. Você vai sair desse Mindcast com uma ação. Nós estamos fazendo esse Mindcast um pouquinho mais curto para que você ouça quantas vezes fizer necessário. Mas eu quero que você lembre. Nós estamos aqui para te gerar conhecimento. E você vai fazer esse conhecimento se tornar um aprendizado. Você vai colocar em prática. Você vai testar. Testa! Testa fazer respiração. Testa acordar e já agradecer a Deus pelo seu dia. Testa estar com pessoas melhores do que você. Testa ser mais humilde. Testa! Eu tenho certeza que se você testar e tiver pessoas que estão a níveis acima de você, porque ninguém é melhor do que ninguém, mas o que acontece é que existem pessoas que estão em níveis diferentes. Se você testar e estar embaixo de repreensão, você vai evoluir 10 vezes mais rápido. E aí, com certeza, você vai ter os resultados que você deseja e vai parar de se frustrar. Porque, vamos falar a verdade? 10% do ano já passou. Já. E lembrando que atletas são repreendidos. O tempo inteiro. O tempo todo. Muitas vezes quem está assistindo, a plateia está assistindo aquele atleta e vê o técnico metendo chulapa no atleta, fala, nossa, que técnico. Não, ele tá certo. Porque se ele não mostrar para o atleta que o que ele fez não foi o melhor dele para aquele momento, vai chegar na competição, ele vai perder todo o tempo que ele perdeu, porque ele vai perder a competição. Todo o tempo que ele treinou. Todo o tempo que ele treinou, porque ele perde a competição. E eu fiquei, uma época aí que eu era atleta, teve um ano que me fez sair do esporte que eu praticava por conta do erro de um técnico que não repreendeu nenhuma das atletas que estavam jogando e não utilizou as reservas. É isso.
Então, é extremamente importante, por isso que tem uma comissão técnica, né? Para que todos possam se repreender. Eu também fui atleta, como curiosidade. Então, nós temos isso no nosso sangue, ser repreendido. Eu me lembro que eu fiquei uma vez mais de 2 horas fazendo um saque até acertar no quadradinho da mesa de tênis de mesa. Eu jogava tênis de mesa. Então, eu fiquei, até eu acertar aquele quadradinho, foram 2 horas. E aí, quando eu acertei, eu fui liberada do exercício. Você, o que você faria se você tivesse que acertar algo na sua vida? Você iria desistir antes? Eu faria até acertar. Essa é a mentalidade que você está tendo hoje na sua vida e seus resultados nada mais são do que reflexo da mentalidade que você tem. Que é o que, voltando de novo, porque o atleta, acho que é o melhor exemplo que a gente tem para a vida. É trazer o que o atleta faz ali para o treino dele para a vida. Que é o melhor exemplo, porque o atleta, ele faz até acertar. Quando eu treinava, eu ficava na minha cabeça fazendo, é scout que fala, né? Eu não lembro. Eu ficava contando, errei essa. Aí no final, tipo, tinha sido 10 vezes. Aí eu ficava, nossa, eu errei 6 e acertei só 4, preciso melhorar. Eu fazia o meu próprio scouting mentalmente, porque eu queria ser melhor do que as outras, para poder entrar jogando e não ficar esperando. Exato. E aí, só para outra coisa para a vida, né? Se você não faz o que você tem que ser feito, ter a disciplina, você não vai entrar jogando, você vai ficar esperando. Vai ficar no banco de reserva da sua própria vida. É exatamente isso. Mais uma analogia da vida de atleta para a vida real. E, inclusive, quem quiser, a gente tem um treinamento que chama-se Mudando o Jogo, que é um treinamento com acompanhamento. Ele custa R$197, está no link da nossa bio do Instagram, que ele vai te ensinar como você ter mentalidade de atleta. Ele é inspirado na parábola dos talentos e na parábola do semeador, e juntos faz com que você tenha a mentalidade do atleta. Exatamente isso. Né? E só pra gente finalizar, o atleta, além da mentalidade, ele precisa de uma coisa que muitas vezes você não tá entendendo que você precisa, que é de equilíbrio, flexibilidade, resistência e força. Se você não tiver essas 4 funções no seu corpo físico, você não vai conseguir os resultados que você deseja. E isso também é para o nosso estado mental. Eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ter resistência e eu preciso ter força para fazer o que tem que ser feito. Porque senão você vai sucumbir, você vai perder para os seus próprios pensamentos. Então é extremamente importante entender que o atleta, sim, é o principal modelo que nós deveríamos focar em fazer o que tem que ser feito. Fechou? É isso. Fechou. Agora eu quero que você curta esse podcast, que você compartilhe nos grupos que você está no WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós estamos com a meta de bater 1000 inscritos no YouTube e no Spotify também. É isso. Desejo que você tenha gostado. Comenta aqui qual foi o seu principal insight e a única coisa que você vai fazer. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!